Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício do Enem sobre circuitos elétricos, onde vamos aplicar a segunda lei de Ohm, associações em série, paralelo, a utilização do fusível, legal? E aquele exercício que aparece ali de novo, tá? Aquele é o enunciado original dele. Nós vamos parar agora, ler o enunciado, marcar o que tem que ser marcado, para que a nossa resolução fique bem otimizada, fique bem objetiva. Vamos lá, me acompanhe na leitura. Vamos lá. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por um componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Nós temos aí agora o circuito elétrico. Qual o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Vamos lá, feita a leitura, vamos voltar agora com a figura original e comparar com essa nossa figura aqui. Aqui nós temos o fusível. Esse dispositivo aqui, ele está em série com um determinado resistor. Então ele protege esse resistor aqui. Legal? Se no exercício nós colocamos que a corrente que o fusível suporta é de 500 miliamperes, nós vamos entender que a corrente que vai passar tanto pelo fusível quanto por esse resistor assume esse valor. O nosso mili, ele representa 10 a menos 3, então a corrente que o fusível trabalha vale 500 vezes 10 a menos 3 amperes, 0,5. Então a corrente do nosso fusível, máxima suportada por ele, 0,5 amperes. Então olha só, nós vamos agora trabalhar da seguinte maneira. Eu vou colocar pontos e ao trabalharmos esses pontos nós vamos descobrir uma facilidade muito grande para resolver esse exercício. Tá? Então as dicas vão sendo trabalhadas a partir de agora. Então olha só, eu tenho aqui um polo positivo e um polo negativo da minha bateria. O polo positivo da minha bateria eu vou simbolizar pelo ponto A e o polo negativo pelo ponto B. Ao longo do meu circuito elétrico, eu posso andar com esses pontos desde que eu não pule nenhum aparelho que faça consumo de energia ou que trabalhe produção de energia. Aí eu estou garantindo níveis de energéticos idênticos. Então, ao longo dos fios ideais, eu posso trazer o ponto A até aqui, posso trazer o ponto A até aqui. Posso trazer o ponto B até aqui, posso trazer o ponto B até aqui. Então, o que eu tenho entre os pontos A e B é exatamente o meu gerador. Então, o meu gerador está entre o ponto A e B. E é exatamente isso que eu quero como resposta. A DDP entre A e B. Vamos continuar o nosso trabalho. MV, eu não domino essa dica, essa técnica de andar com os pontos. Se você não domina essa técnica, procure. No nosso canal existe uma playlist de associação de resistores, uma outra playlist de aplicações de leis de Ohm, uma outra playlist de medidores. Nessas três playlists você tem todos os detalhes, por exemplo, dessa e de outras técnicas que podem te ajudar a dominar o circuito elétrico. Ok? Então qualquer dúvida, passa lá. Então olha só, esse ponto A eu já não posso trazê-lo até aqui, porque eu pularia um resistor. Também não posso trazer o ponto B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. O que eu tenho então? Esse resistor entre A e C, e esse resistor, vou deixar de lado agora o fusível, também entre A e C. Ok? Então olha só, a corrente que passa por aqui é a corrente IF, que eu já tenho o valor, 0,5. Passa pelo 120 e passa pelo F. A corrente que vai passar por aqui, ó, eu vou descobrir o valor. Vou chamar essa corrente aqui de I1. Ok? Essa corrente aqui é no máximo 0,5. Então eu vou fazer o seguinte, como esse resistor, esqueça o fusível agora, ele não tem resistência, ele é ideal, ele não atrapalha o nosso circuito, está ali só para a proteção. Esse resistor de 120 está entre os pontos A e C. Então eu vou trabalhar o meu resistor de 120 da seguinte maneira. O AC é igual àquele resistor vezes a corrente que passa por ele, que é o IF. Então o AC para aquele resistor vai ser quem? 120
vezes 0,5. Então, o AC é igual a 60 volts. Ou seja, entre o ponto A e C, eu tenho uma diferença de potencial de 60 volts. Tudo que eu venha a encontrar entre pontos A e C, eu vou trabalhar com 60 volts. Ou seja, esse outro resistor aqui também. Ó. Então, esse outro resistor, vou até fazer aqui com outra cor, também está entre A e C. Então, vai ser o valor daquele resistor vezes a corrente que passa por ele, que eu vou chamar de I1. O AC 60, aquele resistor vale 60 e eu acabo de encontrar o I1. 1 ampere. Ok? Também já poderia pensar, né, numa relação de DDPs iguais e correntes se dividindo inversamente proporcionais às resistências. Como 120 é 2 vezes maior do que 60, a corrente que vem para o 60 é 2 vezes maior do que a corrente que vem para o 120. É uma técnica já, né, de perceber o que é diretamente e o que é inversamente proporcional e ganhar tempo. Ok? Agora vamos lá. Qual a corrente que veio para cá? 0,5. Então essa corrente aqui é 0,5 amperes, passa pelo meu fusível 0,5. Essa que desceu aqui eu acabei de encontrar que ela vale 1 ampere. As duas somadas chegam nesse nó. E o somatório de corrente que chega no nó tem que ser igual ao somatório de corrente que sai do nó. Isso é a primeira lei de Kirchhoff. Se você também tiver interesse, tem uma playlist de leis de Kirchhoff prontinha para você no canal. Procura lá. Essa corrente aqui eu vou chamar de I2. Ó. Essa corrente I2, ela é exatamente igual a quem? Aquilo que eu chamei de I1, que passa no 60, e a IF, que passa no nosso fusível. Legal? Então a nossa corrente I2, ela vale quanto? 1 mais meio. Quanto que é a nossa corrente I2? 1,5 amperes, que é a corrente que passa no 40. E eu já vou trabalhar com 40, que está entre o ponto C e B. Olha as técnicas dos pontos aí. R vezes o que eu chamei de I2. Então, quem é o UCB? 40 vezes I2, que é 1,5. Legal? Então, o CB vale 60 volts. Esses dois resistores aqui, eu nem preciso fazer a resistência equivalente, mas eles estão entre A e C, e o resultado deles é em série com CB. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu não preciso fazer essa conta, tá? Não há necessidade. Eu tenho um resistor equivalente entre o 60 e o 120, poderia ser produto pela soma, e um outro resistor equivalente aqui entre C e B, que eu não preciso mexer com ele, que é o 40, tá? Esse aqui, se você quiser, inclusive, pode fazer a conta, 60 vezes 120 dividido por 60 mais 120, mas aqui não tem a menor necessidade. Legal? Eu quero que você entenda que quando eu tenho resistores em série, a DDP AB, aqui vai ser a DDP AC mais a DDP CB. Ou seja, a minha DDP AB, ela equivale a 60 mais 60. O que me dá como gabarito uma DDP AB de 120 volts, que é exatamente o que eu procuro no exercício. Mas MV, você não usou nada de cima, você não fez resistência equivalente, você não precisou da corrente elétrica total de maneira nenhuma, porque tudo que está nessa parte do circuito para baixo é exatamente o que eu preciso. Então eu tenho que dominar, na verdade, a teoria do que está em série e do que está em paralelo. Em série, a mesma corrente, em paralelo, a mesma DDP. Tudo isso você encontra nas aulas de leis de Ohm, nas aulas de associação de resistores. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda não mata circuitos elétricos com uma certa tranquilidade, com uma certa frieza, pega as dicas nas aulas, nas playlists que estão preparadas para vocês. Legal, galera? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, certo? Se inscreva no canal, curta, divulgue entre os seus amigos, espere mais exercícios como esses outros, né? Que vão chegar na sua caixa. Tchau, galera. Um grande abraço.